Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você me permite? A pergunta, ela fora feita, não por mim, ela fora feita pelo nosso irmão Bezerra de Menezes. No dia em que ele fez essa pergunta, eu, em particular, refleti muito. E daquele dia em diante até hoje, eu sempre me autoanaliso. Mas deixa eu fazer a pergunta para que vocês entendam. É simples. O quanto de Jesus há em vós? O quanto de Jesus há em nós? Será que eu, como cristão, de fato eu aplico os ensinamentos do Cristo? Será que de fato eu analiso para saber se corresponde às minhas ações aquilo a qual eu aprendi com Cristo? Pois, se eu me considero cristão, eu acredito que você também se considera, nós temos que seguir o Cristo, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos disse o Mestre. E o caminho é a aplicação daquilo a qual ele ensinou. O caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai e a lugar algum se não seguir os desígnios do Cristo. De fato, se eu continuar julgando o próximo, eu atraso o meu processo evolutivo, o meu processo de aprendizado. Se eu perco tempo a olhar o argueiro no olho do meu irmão, esse tempo que era para ser usado para tirar a trave que há no meu, faz com que eu me atrase, literalmente. Então essa pergunta do nosso irmão Bezerra de Menezes é para que reflitamos. Reflita. Olha, não é para ficar se julgando, mas é para ficar atento, para saber se realmente você está aproveitando bem da vida. De fato, os ensinamentos de Jesus é para que você saiba aproveitar bem a vida. Não é para você se tornar um beato, um fanático. Não. Pois os ensinamentos do Cristo servem para todas as áreas de nossa existência. Todas. E com isso, saberemos agir melhor de verdade. Bom, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Bezerra de Menezes. Essa semana, estamos tendo a honra de trazer para vocês, ou de absorver do nosso irmão Bezerra de Menezes, o conhecimento que ele nos oferta. Então, daqui a pouquinho nós vamos passar a palavra ao nosso irmão. Eu convido a você para fazer a prece, como sempre fazemos. Como é importante uma prece, não é? Como é importante. Sabe que a prece é como o acender de uma luz em um ambiente que estava escuro. E você, dentro desse ambiente, querendo encontrar alguns objetos que são úteis à sua vida, você não encontra. Por quê? Porque está escuro. Você até apalpa para ver se descobre e acaba tropeçando, errando, se machucando e não encontrando. Mas quando você faz uma prece, você acende essa luz nesse espaço escuro. Esse espaço escuro é a nossa mente. Quando eu acendo uma luz, estou acendendo aonde? Quando eu faço uma prece, eu acendo a luz aqui, ó. E aí, o que nós pedimos na oração, nós alcançamos. Paz, sabedoria e força. Gente, o que nós mais precisamos para que tenhamos um bom proveito do dia? Me diga, o que você precisa para ser uma pessoa próspera? O que você precisa para ser um bom profissional? Para ser uma dona de casa melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um marido melhor. Se não, paz, sabedoria e força. Paz
é manter o equilíbrio, a serenidade. Sabedoria é saber discernir certamente aquilo que está acontecendo, entender claramente e ter a sabedoria de lidar com a situação sem se desequilibrar, sem sair da sua paz. E força é para resistir às provocações propositais. Olha, perdeu a paciência é como você perdeu o controle do veículo que é de sua responsabilidade conduzir num tráfego muito difícil como é aqui em São Paulo. Perdeu a paciência é como você largar o volante. Você sai batendo em um, batendo em outro, batendo e se machucando. Mas quando você mantém o equilíbrio, você sabe desviar totalmente destas provocações. Por isso que essa prece ela é tão importante para nós. E eu convido a você agora. Vamos? Senhor, temos a certeza de que o Senhor nos conhece muito bem, mais até que nós mesmos. Por nos conhecer, sabe de nossas necessidades, de nossa capacidade e também das nossas imperfeições. Por isso, Senhor, humildes, queremos que se faça em nós a sua vontade, que se manifeste em nós a sua vontade, que a sua vontade se faça em nós. E assim dizemos, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos, Senhor, alcançar a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Após essa prece, creio que há uma luz maior em nós, cabeça, no coração, até mesmo no campo mais denso chamado corpo físico. E após essa luz acesa por nós, vamos ouvir então nosso irmão Bezerra de Menezes. A paz seja aos corações. A paz é vivida por aqueles que encontraram Jesus em seus corações e permitiram que Jesus os ajudasse na missão da vida. O que somos nós? O que queremos nós? Para onde desejamos ir? A nossa vida tem constantes desafios rumo à evolução a outros mundos.
E todos esses mundos são alcançáveis dentro das metas que cada um se propõe a buscar, pelo esforço em aprender, e aprender a andar com os pés firmes no chão, mas sempre com o olhar atento a tudo que gira e tudo que está ao seu redor. Ao olharmos aos nossos irmãos, nós os vemos por tudo que sabemos e que somos. E devemos aprender com aqueles que já viveram mais, já evoluíram há mais tempo, já alcançaram o domínio da inteligência, com o aprimoramento das emoções. O quanto de Jesus há em seu olhar, o quanto de Jesus há em seus pensamentos, em suas palavras, no trabalho de cada dia, nas escolhas que cada um faz. Muitos querem alcançar o reino de Deus, mas estão totalmente vinculados ao mundo dos homens, aos objetivos de conquistas materiais, para sentirem o gosto do poder, da falsa segurança que a vida lhes dá. O mundo, sempre em transformação, vai dando a cada um a oportunidade de ver, para que cada um se analise e busque dentro dos seus propósitos de vida todas as coisas ao qual irão eternizar-se. Eternizar-se como o caminho de luz para que você possa trilhar e não mais cair nas tentações geradas pelas fraquezas humanas. Todas as coisas nos são dadas, mas nem todas as coisas nos convêm no momento, por falta de conhecimento e domínio dos nossos próprios instintos. Saber o que fazer, como fazer, diante das tarefas do dia a dia, pede-nos equilíbrio diante da missão ao qual trazemos nesta oportuna vida que Deus nos concede. O valor e mensurar o que é importante dentro dos graus de conhecimento que cada um traz, fará com que sua jornada seja mais ou menos elucidativa diante de tudo que carregas contigo. A alma torna-se pesada quando pouco da leveza espiritual lhe foi trabalhada ao longo da vida. Pouca prece, pouquíssima caridade, pouquíssimo tempo para dedicar-se à meditação sobre os valores do qual buscamos nessa vida. Tudo na terra passa, passou, mas as palavras de nosso Senhor ecoam em nossos ouvidos e sempre nos transformando para que pudéssemos trilhar os caminhos mais seguros diante dos mundos maiores do qual queremos chegar.
O tempo é administrado por nós. As coisas que temos são cuidadas por nós. Como cada um faz, como cada um entende, está acordado pelos conhecimentos que cada um já viveu. Na vida, o que é sublime nem sempre é observado. Mas diante do peso, do poder, do ouro, da riqueza tão sonhada pelos homens, faz com que a alma caminhe de forma morosa, porque há sempre tesouros caídos que fazemos questão de buscar e colocar nos nossos ombros, sempre mensurando uma segurança futura. Nem só de pão vive o homem, como ensina o Cristo, mas sim de toda a palavra do Pai que nos é dada. E o que Jesus nos traz para sustentar, alimentar a nossa vida, é muito mais do que o pão, é muito mais do que os bens, tão sonhado, tão buscado, como metas de segurança na vida que está. Aqueles que buscam o reino de Deus, aqueles que vivem da justiça divina, vão transformando-se em almas leves, sublimes, e vão vencendo todas as admoestações provocadas pelos seres humanos. Jesus, Ele é o bom pastor. Ele conhece cada uma de suas ovelhas, como conhece cada um dos irmãos, como conhece a cada um de nós. Ele sabe o que está em seu coração, sabe qual é o seu medo, sabe qual os fatos em que sua mente lhe cobra. Ele sabe como te ajudar. E Ele sabe como fazer. Para isso basta que na humildade dos seus atos, da sua prece, na sinceridade, você abra o seu coração, que observarás que a mão divina intercederá por ti, pela causa que te impeliu à terra nesta encarnação presente. Jesus sonda rins e corações. Ele sabe como te ajudar. Que o seu olhar, que o nosso olhar, possa refletir a luz do amor do Cristo a partir de agora. Viva Jesus! Obrigado, meu irmão Bezerra de Menezes, obrigado de coração. Abrir o coração para a mão divina. Sabe que as palavras de Bezerra de Menezes, elas realmente são poemas, porque ela vem repleta de muito e muito amor
Percebemos isso? Sabe, eu prefiro, além de ouvir a palavra por intermédio do médium, eu gosto de pegar escrita, porque ao ler eu consigo me aprofundar mais nesses ensinamentos de Bezerra de Menezes. E é assim uma riqueza imensa, pois eu leio 1, 2, 3 vezes e vou absorvendo toda vez que eu faço essa leitura. Então é uma dica que eu dou a você, se assim você desejar, tá? Bom, passamos então agora a palavra ao nosso amigo Paulo de Moraes. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. É o complemento do Evangelho de Nosso Senhor. É o Apocalipse segundo o discípulo amado João, o grande apóstolo e agora profeta. Estamos no capítulo 21 e vamos do versículo 9 ao 14. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem cá, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus. E me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a claridade do próprio Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Eis aí a esposa, a mulher do Cordeiro Divino. É positivo este testemunho de que a Nova Jerusalém é a esposa, a mulher do Cordeiro. O anjo disse claramente a João que lhe mostraria a noiva, a esposa do Cordeiro. Podemos estar certos de que o não enganou, mas cumpriu a sua promessa ao pé da letra. Mas tudo o que lhe mostrou foi a Nova Jerusalém, que deve ser, portanto, a esposa do Cordeiro. Seria desnecessário apresentar provas se a teologia popular não tivesse torcido tanto as Escrituras Sagradas, a ponto de lhe dar esta aplicação. A cidade não pode, pois, ser a igreja, porque seria absurdo falar da igreja como tendo um aspecto quadrangular, com um lado norte, um lado sul, um lado leste e um lado oeste. Seria absurdo falar da igreja como tendo um muro grande e alto e 12 portas, 3 de cada lado nos 4 pontos cardeais. Com efeito, toda a descrição da cidade que é dada neste capítulo seria mais ou menos um absurdo se fosse aplicada à igreja. Além disso, o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala da mesma cidade e diz que é a mãe de todos nós, referindo-se à igreja. A igreja não é, pois, a cidade, mas constituída pelos filhos da cidade. O versículo 24 do capítulo que estamos estudando fala das nações dos salvos que andam à luz desta cidade. Estas nações, que são os salvos, e que a terra constituem a sua igreja,
são distintas da cidade, a cuja luz andam. Deduz-se que a cidade é literal, construída com todos os materiais preciosos aqui descritos. Mas como pode ser então a esposa do Cordeiro? A inspiração achou conveniente falar dela sob esta figura, e para todo cristão, todo aquele que crê na Bíblia, isso devia ser suficiente. Aliás, a figura é apresentada pela primeira vez no Velho Testamento, precisamente no profeta Isaías, capítulo 54. A cidade da nova aliança é aí apresentada. É representada como solitária, enquanto a velha aliança estava em vigor, e os judeus e a velha Jerusalém eram objetos especiais do cuidado de Deus. Mas é-lhe dito que os filhos da solitária hão de ser muito mais do que os filhos da casada. É-lhe dito adiante: o teu Criador é o teu marido. A promessa final do Senhor a esta cidade contém uma descrição muito semelhante à que temos aqui neste Apocalipse. Eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Temos aí o profeta Isaías, capítulo 54, versículos 11 a 13. A esta mesma promessa, São Paulo se refere e comenta na sua epístola aos Gálatas, quando diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Vejam aí no capítulo 4, versículo 26. Porque no contexto cita esta mesma profecia do livro de Isaías para apoiar a sua declaração. E aqui São Paulo faz, pois, uma aplicação inspirada acerca da profecia de Isaías no Velho Testamento, mostrando sob a figura de uma mulher, uma esposa cujos filhos seriam multiplicados. O Senhor falava pelo profeta da Nova Jerusalém, da cidade celeste, em contraste com a Jerusalém terrestre da Palestina. O Senhor chama-se a si próprio o marido desta cidade. Temos ainda o positivo testemunho do capítulo 21 do Apocalipse para os mesmos fatos. Neste ponto de vista, tudo é harmonioso. O Cristo é chamado o Pai do seu povo. A Jerusalém celestial é chamada nossa mãe, e nós somos chamados os filhos. Continuando com a figura das bodas, o Cristo é apresentado como o noivo, a cidade como a noiva, e nós, a igreja, como os convidados. Não há confusão de personalidades, mas a opinião popular que faz da cidade a igreja e da igreja a esposa apresenta uma indesculpável confusão de fazer da igreja ao mesmo tempo mãe e filhos, esposa e convidados. Amanhã nós continuamos. Beleza? Então, um fraternal abraço e até! Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Somos bem-aventurados. Eu me considero um bem-aventurado e um privilegiado por poder todos os dias estar aqui absorvendo destes conhecimentos. Eu agradeço muito, mas muito mesmo,
a minha vida dedicada ao aprendizado. Agradeço de coração como eu valorizo essa oportunidade cedida por Deus para que eu possa aprender a me tornar um ser humano melhor e com isso contribuir da forma em que eu posso com o bem do meu próximo. Agradeço ao Cristo Jesus, sem hipocrisia nenhuma, mas com muito sentimento dentro de minha alma. Amanhã estaremos de volta. Reforço aqui um convite. Seja você um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus, para que, como nós, outras pessoas também possam ouvir deste conhecimento e se fortalecer. Olha, os Espíritos, eles não querem fazer a nossa cabeça. Eles querem que usemos dela com o potencial que ela tem para resolver e vencer os desafios de nossa vida. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.